Caros ouvintes da Rádio Farol FM, chegou o momento mais importante da nossa programação, chegou o momento mais importante, mais especial, porque vamos aprender um pouco da Palavra de Deus. A passagem lida no início da nossa programação, que encontra-se em 2 Pedro, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, que diz que no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vós falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Peço a atenção dos ouvintes para essa mensagem que acredito ser uma mensagem muito impactante. Uma mensagem que acredito vai mexer com os vossos corações. Missões, ela é o encargo, o poder dado a alguém para fazer alguma coisa, cumprir uma missão. Então, missões é o encargo que Deus ele outorgou para nós. Então, somos missionários por vocação em Cristo, pelo poder do sangue de Cristo. Através da cruz do Calvário, nós somos missionários de Cristo. Somos missionários da verdade. Somos missionários do Evangelho de Cristo. Missões não é apenas uma ajuda social, pois não adianta entregarmos cestas básicas no interior do estado, na África, nas grotas, e não alimentarmos com a verdade do Evangelho. Também, irmãos, não podemos levar apenas o alimento espiritual. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados, diz em Provérbios 14, 21. Então, amados ouvintes, é um casamento para levarmos o alimento espiritual, levarmos o alimento material e junto cumprir o ídolo do Senhor Jesus. Missões não se faz apenas no exterior, na África, na Europa. Missões começam em casa. Isso mesmo, na nossa casa, caros ouvintes, no seu bairro, na sua igreja. E hoje falaremos sobre missões domésticas, o campo missionário menos explorado pelos cristãos. Nossa primeira missão é evangelizar, é fazer missões em nossa casa. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, diz: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Então, não adianta posar na igreja de santo, de missionário, de homem de Deus, se a sua casa está destruída, caros ouvintes. Se você deu prioridade ao mundo e não ensinou o seu filho o caminho que se deve andar, ou não amou a sua esposa como Cristo amou a igreja, devemos primeiramente, fazer missões dentro das nossas casas. Primeiramente, podemos fazer missões com nossos filhos, com nossa esposa, as esposas com seu marido, com seus filhos. Nossa casa é um campo missionário. Estamos perdendo os nossos filhos para o mundo. Estamos perdendo os nossos filhos para as drogas. E isso, muitas das vezes, é por falta de missões dentro de casa, do evangelismo dentro de casa. Se você não concorda, simplesmente você está discordando da Bíblia. Primeiro, faça missões em casa, faça missões no lar, ore com sua família, faça cultos domésticos, leia a Bíblia, pois não há alimento mais importante do que a palavra de Deus. E com certeza, quando sua família for submetida à sacrossanta palavra de Deus, a sua vida e a vida de todos que o cercam será transformada, passará a ser sensível ao Espírito Santo de Deus e passará a entender o que e qual o propósito verdadeiro da Igreja de Cristo na terra. Louvado seja Deus. Também podemos e devemos fazer missões em nossa localidade, nas nossas denominações, em nossas igrejas. Existe uma dificuldade hoje do evangelismo sair das igrejas. Existem
diversas, milhares de igrejas, em cada esquina, em cada rua. Porém, amados ouvintes, existe essa dificuldade quando muitos entram adentro a porta das igrejas, outros saem pelas portas dos fundos, porque o amor de muitos esfriou, o evangelho deixou de ser pregado, e assim as igrejas abrem, fecham, e as pessoas deixam de ser evangelizadas. Porque hoje não é difícil uma pessoa aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, se entregar ao Evangelho. E talvez isso tenha sido um dos combustíveis para que a igreja freasse a evangelização nas ruas, nas suas localidades. Hoje, as igrejas dificilmente colocam os membros nos dias de domingo, de sábados, para fazer evangelismo, cruzadas com mais frequências. Cada vez mais nós vemos isso com raridade, só que isso é importante. Devemos fazer missões em nossa localidade. Devemos fazer missões no nosso meio, nas nossas ruas, para os nossos vizinhos. Eles também precisam ser salvos. Todos precisamos ser salvos. E só serão atingidos quando você sair da sua zona de conforto, sair do banco da sua igreja e dizer: eu vou cumprir o ídolo do Senhor Jesus, eu irei até as casas, eu irei até as grotas, eu irei até a minha circunvizinhança e eu ganharei eles para Cristo. E mesmo que eu não ganhe, mas a palavra será pregada no coração deles, e assim, quando florescer, dará frutos, e eles com certeza se converterão ao Evangelho, a esse Evangelho genuíno que nos leva aos céus. Então, amados ouvintes, é necessário fazermos missões em nossas casas, e é necessário fazermos missões em nossas comunidades. Gostaria que os irmãos agora prestassem bastante atenção para esse próximo campo missionário. Esse campo missionário que para muitos é uma divergência nós colocarmos aqui como um campo missionário. Muitos não aceitam ser um campo missionário. Mas hoje existe uma necessidade descomunal de fazer missões em nossas igrejas. E principalmente em nossas igrejas. Isso mesmo, pregar para crentes. Pregar o evangelho para evangélicos, pregar o evangelho para religiosos, trazer para a sã doutrina aqueles que estão cegos, que estão perdidos, que estão sendo enganados, que estão enganando e levando a muitos para a perdição. Essa necessidade é real. Ouça-me com atenção, caro ouvintes. Em Tito 1, Paulo fala da ordenação de presbíteros, no qual deve ser irrepreensível marido de uma só mulher. E Paulo diz nos versículos 10 e 11: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Tito, capítulo 1, os versículos 10 e nos versículos 11. Então, amados irmãos, devemos instruir, devemos ensinar, devemos corrigir, trazer a sã doutrina, sempre com sabedoria. Uma das maiores mentiras contadas nas igrejas é que você não pode instruir um líder, você não pode instruir seu líder, você não pode instruir o seu pastor, o seu bispo, se ele estiver no erro, porque usam um texto isolado, ou porque inventam falsas doutrinas, ou porque deturpam a fé, ou porque massacram a graça, e dessa forma dizem que você não pode instruir. Mas lá em Tito, capítulo 1, no versículo 10, dizem que é necessário tapar a boca desses. Mas tapar a boca é com orientação, é instruindo dentro da palavra de Deus. Não é porque é seu pastor, não é porque é seu líder que é Deus. É um ser humano,
precisa ser corrigido também, amados irmãos. Então, devemos sim instruir com a sã doutrina. Muitos usam aquela passagem, aquele texto isolado, quando diz que Davi, ele não matou, ele não tocou no ungido do Senhor. Só que usa um texto fora do contexto, um texto que não tem nada a ver, um texto que fala de Davi, que fala de um rei, e o contexto é outro. Davi, ele não matou o rei Saul, e você também não vai matar o seu líder e também não vai matar o seu pastor. Você vai instruir, caso seja a permissão de Deus, com sabedoria, com a Bíblia, para que ele possa reconhecer o erro, a soberba e volte à prática das primeiras obras. Porque lá em Tito 1 dizia e diz que é necessário repreender para que voltem à sã doutrina. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 24 e 26, diz o seguinte: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então, irmãos, é necessário instruirmos, seja pastor, seja líder, seja seu irmão, seja a mãe, seja o pai, seja o seu vizinho, seja o seu colega de trabalho, seja o seu amigo na escola, na faculdade. É necessário instruirmos com a palavra de Deus. Você não vai ofender, você não vai matar, mas você vai instruir, porque Davi não matou o ungido de Deus, e a Bíblia não pede para você matar ninguém, mas pede para instruir, para que voltem à sã doutrina. E muitos não aceitam, e muitos não aceitarão, mas aqueles que aceitarem a correção, a sã doutrina, sarará os irmãos daquela comunidade. Davi não matou o rei, mas falou e instruiu o rei. E Saul, ao final, diz: bendito sejas tu, Davi. Então, por isso, é importante fazermos missões em nossas casas, em nossa comunidade e em nossas igrejas. Mas muitos estão corrompidos, estão vendidos por um prato de lentilha, estão vendidos por cargos, por riquezas, por avareza. Deus conta com você, missionários da última hora. Você que deve pregar a Bíblia dentro e fora de tempo. Você que saberá que o caminho é árduo. Você que receberá pedradas, que será perseguido por causa do nome de Cristo. Você que é um missionário da verdade. Por esse motivo, devemos pregar, devemos fazer missões em nossas casas, devemos fazer missões em nossa comunidade e devemos fazer missões em nossas igrejas. Segundo Paulo Júnior, se você nasceu ou se você se converteu nos últimos 20 anos, a probabilidade de não saber nada do Evangelho é muito grande. Fomos catequizados por muitos falsos profetas. Você cresceu vendo homens derrubar pessoas no chão, unção do riso, prosperidade. Isso não é Evangelho. Isso é a manifestação mais grotesca do que se pode chamar graça. Acredito que o modelo de culto implantado por esses falsos profetas sobe para Deus com cheiro fétido. Nós assistimos os falsos mestres roubarem, matarem e destruir. Assistimos tais falsificando a graça, chupando os ossos das ovelhas. Assistimos eles deturpando o Evangelho. E não vamos resgatar as ovelhas das bocas desses lobos. Nós fomos ordenados a pregar o Evangelho da verdade, o Evangelho da graça. Nós fomos ordenados a pregar o Evangelho e resgatar essas vidas que estão perecendo. É necessário que tudo isso aconteça para que se cumpra as profecias, mas nossa obrigação é instruir com a justiça e resgatar essas vidas que estão indo para o abismo. Os dias são maus
heresias de perdição invadiram as igrejas. Líderes, pastores, casam e descasam, cumprem-se as profecias, mas vós permaneces firmes na fé genuína. Continua evangelizando. Se não faz, evangeliza. Continua se santificando. Se não faz, se santifica. Não se venda ao sistema corrupto, porque vai ter heresia, vai ter seita, vai ter inimigos da cruz, evangelho deturpado, mas fica firme no evangelho santo, no primeiro amor, no arrependimento, no batismo, no amor ao próximo, e faz missões, prega, evangeliza, e com certeza você será um missionário da verdade. Caros ouvintes, caros irmãos em Cristo Jesus, é triste a nossa realidade, mas eu oro a Deus e eu glorifico a Deus, porque ainda existem 7 mil. Ainda existem 7 mil que não se dobraram a esse sistema. Ainda existem 7 mil que faz missões dentro das suas casas, dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, que não se dobra a um prato de lentilha, que não se dobra a cargos, que não se dobra a bajulações, que o seu foco é ir para o céu e levar vidas com ele para o céu. Por isso é necessário fazer missões dentro das igrejas. É necessário fazer missões dentro das nossas casas. É necessário fazer missões dentro das nossas congregações. É necessário pregarmos para o irmão que está aí nos escutando. Amigos, caros ouvintes, irmãos presentes, você que ainda não é evangélico que nos ouve. É triste a realidade, mas saibam que ainda existem pessoas fiéis. Ainda existem pessoas que brigam pela verdade do evangelho. Ainda existem pessoas que não se dobram nem irão se dobrar para esse sistema corrupto. Existem pessoas que compram e pagam. Existem pessoas que não têm gatonete em casa. Existem pessoas que não subornam o guarda lá quando é pego em uma infração. Existem pessoas que são corretas, que tentam cumprir o que o evangelho ele preconiza, e isso é importante, irmãos. O que deve ser pregado dentro das igrejas é a santidade, é a salvação, é a volta de Cristo. Por isso, caros ouvintes, por isso essa mensagem é tão impactante. Por isso essa mensagem ela não vai ser aceita por muitos. Por isso essa mensagem ela vai ser aceita por poucos, porque muitos estão com as mentes cauterizadas, estão com as mentes voltadas para esse mundo, voltadas para os tesouros desse mundo. Não querem o tesouro do céu, eles querem o tesouro do céu na terra. E a palavra de Deus ela não nos ensina isso. Ela nos ensina que devemos nos santificar, devemos orar, devemos jejuar, buscar a Deus, cumprir o ídolo do Senhor Jesus, para que quando Jesus voltar, nós possamos subir com Ele nas nuvens. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus Ele possa suprir as suas necessidades, que Deus Ele descauterize as nossas mentes, que Deus Ele nos abra os olhos para que possamos enxergar, que possamos viver em santidade, que possamos viver em harmonia com os irmãos, que possamos estender as mãos, que possamos sentir o desejo de ajudar o próximo cada dia mais. Um abraço a todos os ouvintes, a todos que prestigiam. Eu agradeço a Deus mais uma vez por esta oportunidade rica de chegar aí até o seu lar e pregar o verdadeiro evangelho. Que Deus vos abençoe grandemente e que, se Jesus não voltar, no próximo sábado estaremos aqui novamente. Assim, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permita. A graça e a paz de Cristo para todos e uma ótima semana em nome de Jesus.